Na videoaula anterior, nós vimos aqui como que a gente trabalha com rotas, com parâmetros nas rotas, né? Bom, nessa aula nós vamos entender como que a gente consegue trabalhar com arquivos HTML. Por quê? Por enquanto nós estamos apenas retornando textos, né? Textos soltos aqui, né? Então, só para a gente entender, colocar a aplicação aqui para funcionar, né? E aí eu tenho a rota aqui, ó, barra usuário, barra alguma coisa, né? E aí para cada uma dessas rotas que nós criamos, a gente está retornando aqui um texto fixo, sem HTML nenhum, né? Sem vida, basicamente, né? Então, vamos lá. Então eu vou remover essas rotas aqui, ó, de usuário, tá? E agora a gente vai simular aqui uma rota de login, tudo bem? Então, vamos lá. Deixar somente aqui o barra. Vou trocar esse texto aqui, tá? Por alguma coisa diferente, né? E vou colocar aqui uma outra rota, né, simulando aqui o acesso à página de login do nosso site, tá? Lembrando, aqui vai ser mais uma simulação só para a gente entender como que a gente devolve arquivos HTML, tá? Porque o conteúdo de autenticação em si a gente não vai trabalhar nesse semestre. Bom, então tenho minhas duas rotas aqui, tá? A princípio eu quero trabalhar aqui com um arquivo HTML somente na página de login mesmo, para a gente conseguir focar aqui em apenas um cenário, tá? Mas depois vai ficar fácil a gente criar quantas páginas HTML nós quisermos, e aí em cada rota que a gente tiver, a gente pode usar um desses arquivos HTML, tá? Então aqui eu vou deixar um texto fixo mesmo, né? Você está ou melhor, né? Bem-vindo ao nosso site, tá? Vamos colocar aqui um link que envia para login, né? Então se a pessoa acessar a página inicial aqui, ó, o barra, vou colocar um linkzinho aqui improvisado para a pessoa poder ser redirecionada para o login. Então, href, aspas simples, né? Por que aspas simples aqui? Porque se vocês observarem, nós temos aspas duplas aqui em torno do texto, né? Se eu colocar aspa dupla aqui, eu vou ter um problema de sintaxe, né? Então, aqui, já que a gente está dentro de uma string de aspas duplas, a gente tem que usar aspas simples para não fechar sem querer a string, tá? Então, quando o usuário clicar nesse link, ele vai para barra contato, né? Ou melhor, perdão, barra login, né? Que é essa nossa rota aqui, tá? Qual é o texto que vai aparecer para ele? Vamos colocar aqui entrar, né? E aí a gente fecha nosso link. É um link HTML comum. A diferença é que em vez de colocar no arquivo HTML mesmo, a gente está colocando aqui improvisado dentro da resposta aqui que a gente vai estar enviando, tá? Beleza, tá? Só para vocês entenderem o que eu acabei de fazer aqui, né? Se eu voltar aqui na minha página e acessar o nosso barra, né? Nós temos aqui bem-vindo e nós temos aqui um botão de entrar, né? Quando eu clico em entrar, opa, ah tá, a minha outra rota aqui ainda não está devolvendo nenhuma resposta, né? Vamos colocar aqui temporariamente só uma resposta aqui escrito login. Beleza, tá? Ele já até carregou aqui, né? Mas olha só. Então eu clico aqui em entrar e ele já redireciona para o nosso barra login, tá? Porque, né? É o que nós colocamos aqui dentro do href. E pessoal, lembrem-se que eu não estou precisando ficar mais reiniciando o servidor a cada alteração que eu faço, porque eu estou utilizando aqui o Nodemon, tá? Então sempre que eu altero alguma coisa aqui e salvo, né, eu estou apertando Ctrl S aqui para salvar no caso, ele reinicia o servidor, beleza? Ok, então reajustamos aqui, né, para ficar nos moldes do que a gente precisa para essa aula. Só que agora, em vez de enviar
aqui o login, eu vou querer fazer algo mais interessante, vou querer enviar um arquivo HTML, tá? E que arquivo é esse? Bom, nós não temos ainda. Então, vamos aqui na nossa aplicação. E eu posso criar um arquivo aqui, pessoal, separado, né? Ah, vou chamar aqui de login.html. Posso fazer isso? Né, aqui na raiz do projeto? Posso. Mas pensa assim, o seu site, mesmo que a sua aplicação for simples, vai chegar uma hora que ela vai ter umas 10, 20 páginas HTML. E aí, isso ficando solto aqui na raiz do projeto, né? Aí você junta arquivo HTML, depois junta outros arquivos que a gente vai trabalhar do Node, né? JavaScript mesmo. Então, assim, chega uma hora que a raiz do seu projeto vai ficar gigantesca, né? Cheio de arquivos, vai ficar difícil você se localizar. Então, aqui já vamos aprender a colocar tudo que é arquivo HTML, né? Todas as interfaces da nossa aplicação dentro de uma pasta. Tá? Então, eu vou criar aqui ó, uma pastinha chamada Views. Tá? E aí, sempre que eu for criar uma nova página para minha aplicação, eu coloco dentro de Views. Então, esse login, por exemplo, eu vou colocar aqui dentro. Beleza? Então, ok. Agora, sempre que eu quiser criar um novo HTML, uma nova tela para o meu sistema, eu venho aqui com o botão direito e novo arquivo, né? Ou eu seleciono a pasta aqui e clico aqui. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu usei esse nome Views porque a gente tem um padrão de arquitetura de aplicações chamado MVC, que vocês vão estar vendo no decorrer dessa disciplina e da próxima, tá? E o MVC, ele prega que nós devemos dividir nossa aplicação em 3 camadas. E uma dessas camadas é a camada de interface, tá? E o MVC, né, a sigla, o V é de Views, que seria visualizações, né? Então, ok. A gente sempre vai estar utilizando essa nomenclatura para as telas da nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui o arquivo inicial do HTML, né, com o atalho, né, exclamação, tab, ele já gera aqui para mim, né? Aqui no title do documento, vou colocar login, tá? E aqui, né, eu vou colocar, por enquanto, somente um título. Faça o login. Tudo bem? Só para a gente ver se está funcionando. Então, essa é a resposta que eu quero obter aqui a princípio quando acessar o /login. Tá? A questão é, eu quero ter esse arquivo HTML e não simplesmente colocar um textinho aqui, tá? Um texto meio que improvisado. Tá? Eu quero realmente devolver uma página HTML. Então, a gente vai substituir agora o send pelo send file. Tá? Então, a gente não vai apenas enviar alguma coisa simplesinha, né? Um textinho. A gente vai enviar um arquivo. Tudo bem? E aí, para enviar um arquivo, pessoal, a gente precisa colocar aqui o nome do arquivo. Tá? Mas esse nome do arquivo, se a gente for fazer manualmente aqui, tá? Já que ele vai usar aqui o nosso sistema de arquivos, vai ficar meio difícil, né? Até porque você vai ter que ver todo o caminho até o seu arquivo para colocar aí, né? Isso vai variar de um computador para o outro, né? Por exemplo, aqui no meu computador, né? Deixa eu... Não, vai. Aqui no meu computador, esse arquivo vai estar dentro de disco local C, barra, usuários, barra, o nome do meu usuário, barra, a pasta que eu estou usando para agrupar os projetos de Node. Tá? No seu computador vai ter o nome do seu usuário, o caminho que você usa aí para colocar o seu projeto. Então, assim, vamos usar um módulo aqui que vai nos ajudar com essa questão do caminho do arquivo. Tá? É o módulo path. Então, para eu adicionar o módulo path, aqui para poder usar aqui no meu projeto, eu não preciso instalar ele. Por quê? Porque ele já é um módulo embutido do Node. Ele já vem com a instalação do Node, então, se eu quero utilizar, eu apenas vou digitar aqui, ó, path recebe require path.
Então, ele já é instalado no Node, eu não preciso dar aquele npmi, igual eu fiz com o Express. Eu preciso apenas dizer que eu vou usar no projeto, tá? Aqui por meio do require, tá? Path, pessoal, em tradução literal seria caminho, né? Esse módulo nos ajuda a trabalhar com os caminhos dentro do nosso computador, tá? Dentro do nosso sistema de arquivos. Então, uma vez adicionado, o path, eu vou usar ele aqui já para ele construir para mim o caminho até o meu arquivo HTML, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, path.join, tá? E aí ele vai juntar aqui, eu vou colocando algumas pastas, subpastas, arquivos, e ele vai juntar tudo isso para formar um caminho dentro do meu sistema operacional, tá? Inclusive, eu acho que eu vou colocar ele aqui fora só para a gente conseguir visualizar no console, vai ser bacana. Tá? Então, vamos chamar aqui de caminho mesmo. Tá? Eu vou usar aqui, ó, path.join, e aí eu vou usar essa variável que já existe, né? Sempre que a gente inicializa uma aplicação Node, ela já é criada automaticamente, que é a pasta onde esse nosso arquivo está. Basicamente a pasta do nosso projeto, né? Então, dir name já é o caminho desde da raiz do meu sistema até a pastinha do meu projeto onde se encontra o arquivo que eu estou executando, que é no caso o index, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, vírgula, né? Vírgula. Aí eu coloco, olha, a gente vai ter que entrar em mais uma subpasta, que é a pasta views, né? E aí dentro de views, a gente tem ali o login.html, tá? Então aqui a gente passou, né, um caminho até a pasta, a pasta da minha aplicação, aqui que eu estou chamando de Express, tá? Depois, o nome da pasta que ele vai ter que entrar, que é a pasta views, e depois o nome do arquivo que ele vai pegar aqui dentro de views, tudo bem? E aí, né, eu já posso colocar aqui, ó, o caminho para ele pegar o arquivo e poder retornar, tá? Pessoal, na prática eu poderia ter colocado isso aqui dentro direto, tá? Mas eu separei por quê? Porque eu quero ver esse caminho no console. Tá? Então, console.log caminho. Tudo bem? Só para a gente conseguir entender melhor o que ele está fazendo. Então, vamos lá. O Nodemon já está reiniciando a minha aplicação a todo instante. Já salvei e ele já reiniciou mais uma vez. Tá? Então, venho aqui no meu navegador. Vou clicar aqui para ele carregar novamente. Né? E olha só, faça o login. Vocês podem até observar que apareceu em negrito. Por quê? Né? Porque lá no HTML a gente colocou esse faça o login dentro da tag H1, né? A tag de título. Então, aí está, né? A gente já percebe que ele carregou um HTML. Além disso, né? Olha lá, a gente não pediu para ele imprimir o caminho no console, né? Aí está o caminho que ele formou, tudo bem? E aqui, pessoal, é interessante ressaltar um, um detalhe, né? Por que é importante a gente usar o path? Né? A gente não poderia simplesmente ter concatenado meio que manualmente, né? Pera aí, não vou editar essa linha não, para não confundir, mas a gente não poderia ter feito algo assim, ó. Dir name mais barra views barra login.html, tá? A gente ainda tem um resultado idêntico a este? A resposta é sim, tá? Só que aí tem um pequeno porém, né? No Windows, a gente utiliza barra invertida para separar aqui, né? Cada item aqui no caminho até um determinado arquivo, certo? Enquanto que no Linux, a gente utiliza barra comum, barra normal, né? E se a gente fizer assim, ó, se a gente mesmo escrever essas barras, e de repente eu estou executando agora a minha aplicação no Windows, e depois eu vou
e tento executar a mesma aplicação no Linux, né, eu vou ter problemas. Por quê? Porque ele está usando aqui um tipo de barra específico, né? Ou eu estou usando aqui o do Linux, ou estou usando o do Windows, né? E essa, o PEF resolve isso pra gente. Por quê? Porque ele que vai colocar as barras, tá vendo? Ele vai pegar essas pastas que eu especifiquei e ele vai adicionar as barras e ele vai adicionar as barras de acordo com o sistema operacional que a aplicação aqui estiver rodando, tá? Então é uma forma mais consistente de a gente formar esses caminhos, tudo bem? E aí a gente não precisa se preocupar com o estilo ali de barra para geração do caminho. Então, ok, né? Aplicação funcionando. Aqui está. Só vamos agora, né, trabalhar um pouco mais esse arquivo HTML para a gente finalizar esta aula. Então, vamos lá. Vou criar aqui realmente um formulário, né? Então, form, tá? Por enquanto aqui eu não vou colocar para onde esse formulário vai enviar, tá? E método, né? Existem duas formas de enviar uma requisição do navegador, né? De uma tela no seu navegador ali para o servidor, né? É por meio do método get ou do método post, tá? Normalmente o mais simples, né, é o get. Vamos começar com o get, deixar get aqui, vou fazer o formulário e aí posteriormente a gente vai entender melhor, né, essa diferença. Então aqui, pessoal, eu vou criar, eu vou usar um atalho para criar meus elementos HTML, tá? Não sei se ainda é chamado da mesma forma, mas costuma, esse atalho, né, esse estilo de atalho costuma ser chamado de emmet, tá? Assim, ó, ainda é uma abreviação emmet. Tá? Então, quem quiser entender melhor sobre isso, né, como que usa, pode pesquisar aí, né, sobre a abreviação emmet. Tá? Então, div vezes 2, eu estou dizendo que eu quero criar duas divs. E aí eu estou dizendo aqui que dentro de cada div eu vou querer uma label e uma input. Tudo bem? Então eu fiz isso, ó, sem digitar mais nada, eu pressiono Tab no meu teclado e ele já gera aqui para mim o HTML, tá? De acordo com o que eu tinha especificado. Tá? Então aqui na label, o que vai aparecer para o usuário? Vamos lá. A pessoa está querendo fazer login, né? Então vai aparecer aqui e-mail, tá? E nessa outra de baixo vai aparecer senha, tudo bem? Aí, nessas inputs, né, que são as caixas de texto, tá? Essa daqui vai ser do tipo e-mail e essa aqui vai ser do tipo password, né, que seria senha em inglês, tá? Então, é importante colocar o tipo, porque quando a gente especifica tipo password, ao digitarmos, né, não vai aparecer o que a gente está escrevendo, vai aparecer somente as bolinhas, né? E aí, pessoal, aqui nós vamos ter name, melhor, né? Vamos colocar ID primeiro, que vocês já estão mais acostumados, né? E-mail, né? E aí, o for dessa label, eu vou colocar e-mail, que aí ele entende que esses dois elementos estão vinculados. Mesma coisa aqui, ID. Aqui no caso, vamos colocar senha. Senha. Então a gente está vinculando, estamos dizendo que essa label ela existe para esta input. Tudo bem? Só para a gente visualizar aqui, né? É isso que nós temos por enquanto, né? Então, aqui eu posso colocar um e-mail. E aqui, se eu digitar uma senha, né? Ele não vai mostrar essa senha porque é do tipo password. Tudo bem? Porém, pessoal, a gente precisa colocar, quando a gente vai usar esse formulário realmente para submeter para um servidor, a gente precisa colocar também um name, tá? Então, a input tem o ID, mas o ID, pessoal, é uma coisa que serve só para dentro do navegador ali, tá? Então, a gente usa o ID para estilizar o elemento, para ficar mais fácil de encontrar ele no CSS. A gente usa o ID também para poder vincular a label, né?
a esta input, mas o ID ele só serve ali no front-end. Agora, quando a gente vai enviar esse formulário para o back-end, né? Então, esse formulário está ali no navegador, o usuário clicou em enviar, né? E aí, esses dados vão ser enviados para o back-end, o ID não é enviado junto, tá? Então, a informação que o usuário digitou nessa input, o e-mail dele, no caso, não vai atrelado ao ID, vai atrelado ao name, tá? Eu posso colocar o mesmo na prática, tá? A questão é que se eu não colocar o name, a informação que o usuário digitou nessa input não vai ser enviada. Tudo bem? Então é obrigatório colocar um name no campo para isso para funcionar nesse envio de dados para o back-end. Tá? Mesma coisa aqui, name. Posso utilizar o mesmo que eu coloquei no ID se eu quiser. Tá? Poderia ser diferente também. A questão é, esses nomes que nós estamos colocando vão ser os nomes que nós vamos utilizar lá no back-end, né, na hora que a gente receber a requisição de login para poder capturar esses dados. Tá? Além disso, está faltando aqui também um botão de enviar, né? Então, input submit, tá? Input submit, vamos colocar aqui entrar. Ok? Dentro do formulário, tá, pessoal? Isso daqui, ó, toma cuidado aí para não confundir e colocar fora do formulário, tá? Esse botão, quando a gente clicar nele, como ele é do tipo submit, o nosso HTML vai entender direto, né, automaticamente, que a gente está querendo submeter o formulário onde esse botão se encontra, tá? Ou seja, esse aqui. Ok, tá? Atualizo aqui a página e a gente tem o botão de entrar. Beleza? Bom, aí pessoal, só para a gente fechar essa aula, a gente colocou um hashtag aqui, né? O que isso quer dizer? Quando eu clicar em entrar aqui, ó, entrar, né? Ele não enviou para outra rota, tá? Eu vou ter que dar um zoom aqui. Puxa, espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui o que ele gerou de URL, né? Mas a questão é, a gente estava aqui no barra login, né? E aí quando eu clico para entrar, ele vai continuar na mesma rota, né? Ele vai enviar essa requisição para a mesma rota que a gente já está. A diferença é que ele vai pegar esses dados e vai colocar aqui, ó, como parâmetro. Deixa eu copiar e colar aqui no VS Code para vocês entenderem, tá? Vou colocar aqui temporariamente, tá, pessoal? Olha só. Então ele enviou para barra login, colocou uma interrogação e olha lá, os dados que nós digitamos, né, aqui. Beleza? E aí, essa questão a gente vai trabalhar mais na próxima aula, né? Por que que os dados aparecem na URL, né? Por que que ele está indo para o mesmo local em que nós já estamos, né? Enfim, então pessoal, por hoje, né, para essa aula é isso. Então o foco foi mesmo essa questão de a gente conseguir enviar um arquivo HTML, né, aqui por meio do nosso, por meio da nossa resposta, tudo bem? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar melhor esse formulário.